Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana. Bem-vindos à última edição de fevereiro da Revista da Semana da RDP África, uma emissão de Germano Campos com a retrospectiva da atualidade lusófona dos últimos 7 dias. Começamos por Moçambique, que vai receber 8 toneladas de medicamentos enviados por Portugal com destino às vítimas das cheias. António Simões. Mais de 8 toneladas de medicamentos doados pela indústria farmacêutica portuguesa vão ser enviados para as vítimas das cheias em Moçambique. A operação de envio da ajuda humanitária foi assistida num armazém de Montijo pelo secretário de Estado da Saúde, Manuel Teixeira. Medicamentos essencialmente para a cólera, a malária e depois um conjunto de medicamentos como soros, etc. Não é? Ou seja, medicamentos essenciais para a tipologia de catástrofe que o país irmão Moçambique, portanto, sofreu com as cheias, etc. Coordenado pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Saúde de Portugal, o apoio às vítimas das cheias em Moçambique contou com a colaboração do Infarmed, na Autoridade do Medicamento e Produtos de Saúde, como fez saber o Presidente Eurico Alves. Nós estamos à disposição das autoridades moçambicanas, que naturalmente nos dirão se a ajuda chegará ou não. Só depois no terreno é que se poderá verificar isso. Uma coisa é certa, nós tivemos uma resposta imediata por parte da indústria nacional e, portanto, estamos em crer que, se fosse necessário uma nova quantidade de ajuda, nós íamos poder contar da forma, porque nós numa semana montamos esta operação, que, recordo, são 8 toneladas de medicamentos. Os medicamentos doados por Portugal vão ser transportados por navio com destino ao porto de Maputo. E continuamos em Moçambique, onde as cheias já provocaram 113 mortos e mais de 240 mil desalojados. Cristina Magalhães. O Estado moçambicano vai indenizar os produtores de algodão que perderam a produção total ou parcial. A iniciativa pretende atrair o maior número de agricultores face ao abandono da produção de algodão devido às calamidades. A notícia é avançada pela agência Lusa, que cita uma fonte do Instituto do Algodão. A mesma fonte adianta que, na fase experimental, o Instituto selecionou produtores de 2 distritos da província de Nampula, no norte do país, tendo sido disponibilizados cerca de 10 milhões de meticais para indenizações. E a cooperação chinesa ofereceu hoje equipamento hospitalar ao Ministério da Saúde de Moçambique. Trata-se de material destinado ao Hospital Central de Maputo para a especialidade de otorrinolaringologia, que era aguardado há algum tempo. Germano de Sousa. Um equipamento hospitalar avaliado em um pouco mais de $1,5 milhão foi doado hoje pela República Popular da China ao Ministério Moçambicano da Saúde. Trata-se de material de otorrinolaringologia a ser montado no edifício em construção no recinto do Hospital Central de Maputo. O Ministro da Saúde, Alexandre Maungele, que recebeu o material, assegurou que até finais deste semestre os serviços de otorrinolaringologia estará reforçado com o apoio dado pela China. Faz algum tempo que o Hospital Central de Maputo está privado de um serviço de otorrinolaringologia. Um novo edifício foi ali construído, está a finalizar a sua construção, digamos assim, e vai ser em breve entregue ao Ministério da Saúde. E, nesse contexto, havendo esta oferta da República Popular da China, é um serviço que vai ser praticamente renovado e, portanto, a lista dos equipamentos médicos que vão ser adquiridos com este apoio da República Popular da China inclui equipamentos médicos a serem usados no novo serviço de otorrinolaringologia. Como disse Sua Excelência o Embaixador, é uma lista que estamos ainda a coordenar com a República Popular da China. O material oferecido pela China, segundo o embaixador daquele país em Moçambique, Li Xinhua, visa melhorar a saúde pública dos moçambicanos. A oferta enquadra-se num acordo de cooperação econômico-técnica assinado entre os dois países em setembro do ano passado. Jornalista Germano Sousa, em serviço especial para a RDP África, a especialidade de otorrinolaringologia do Hospital de Maputo já pode funcionar agora que o novo edifício recebeu equipamento.
A situação das cheias em Moçambique, onde se prevê a continuação da chuva forte nos próximos dias e que já está a afetar milhares de alunos moçambicanos. Cerca de 7.000 alunos matriculados para os diversos subsistemas de ensino no presente ano letivo em Moçambique não estão a estudar devido às cheias e enxurradas que se registram particularmente nas zonas sul e centro. O porta-voz do Ministério da Educação, Eurico Banse, que revelou o facto, disse que para compensar o tempo perdido serão usados os sábados e os dias das interrupções previstos no ano letivo para a recuperação deste período. Nós temos situações diferenciadas. Temos escolas que ainda não estão a funcionar e já dissemos que são cerca de 36 escolas no país. Dissemos que dos 168 mil alunos afetados, temos ainda, infelizmente, cerca de 7.000 alunos que não estão a estudar. Nós vamos, para cada situação, vamos ver quais são as medidas a tomar. Uma delas será o uso dos sábados para a recuperação das aulas perdidas. Outra poderá ser o uso do período de interrupção letiva. Como sabe, ao longo do ano nós temos 2 grandes períodos de interrupção letiva. Mas tudo isso vai ser decidido em função da gravidade de cada situação. Eurico Banse disse que, devido à calamidade, 256 professores no país estão sem trabalhar, aguardando pelo melhoramento da situação. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. Na Guiné-Bissau, deve prolongar-se até 29 de março a greve no setor da educação iniciada esta semana. Carlos Menezes. O sector do ensino público volta a parar a partir de hoje. Em causa está uma greve de 30 dias úteis decretada pelos 2 sindicatos dos professores, Khalifa Kassamá. Depois de um longo período de trégua, os 2 sindicatos dos professores guineenses voltam à carga, desta vez paralisando todo o ensino público durante 30 dias úteis. Numa só frente, o Sindicato Nacional dos Professores, SINAPROF, e o Sindicato Democrático dos Professores, SINDEPROF, reclamam do governo de transição o cumprimento de memorando de entendimento assinado em novembro do ano passado. SINAPROF e SINDEPROF acusam o Executivo, em pré-aviso de greve que a RDP África teve acesso, da incruelidade e ausência no sentido de responsabilidade em respeitar o compromisso por ele assumido para com os docentes guineenses. O documento dos 2 sindicatos lembram que o governo tinha comprometido concluir até final de novembro do ano passado os processos de efetivação e mudanças de letra de docente no quadro do Estatuto da Carreira Docente, regulamentar por decreto até final de dezembro último os subsídios de isolamento e efetuar o pagamento das diuturnidades, pagamento dos salários em atraso aos professores de novo ingresso, contratados e doentes, pagamento simultâneo de todas as categorias dos professores. O Sindicato Nacional dos Professores e o Sindicato Democrático dos Professores acham que estão esgotadas todas as flexibilidades negociais, por isso recorreram à greve, que deverá terminar apenas dia 29 de março. Contudo, garante que estão abertas as negociações, desde que sejam sinceras, francas, honestas e responsáveis, lê-se no comunicado. SINAPROF e SINDIPROF reclamam do governo de transição da Guiné-Bissau o cumprimento do acordado no memorando de entendimento assinado em novembro do ano passado. O presidente do Sindicato Nacional de Professores da Guiné-Bissau, Luís Nankassa, faz um balanço positivo do primeiro de 30 dias de greve no sector de ensino decretada pelos sindicatos do sector. Na opinião de Luís Nankassa, a adesão à greve, que começou ontem, ultrapassou expectativas, uma vez que até as escolas de formação de professores aderiram à paralisação quando não é costume. O balanço que eu faço parto do princípio que é um balanço positivo, porque, segundo constatações e comunicações que recebemos dos nossos delegados no interior, não queremos arriscar de que a adesão ou a aderência é de 100%, mas acima de 90%, porque, tirando de fora as ditas escolas de autogestão, em que muitos também, ou muitas pararam, porque até as escolas de formação dos professores que não costumavam aderir à greve, aderiram todas. Para mim, o balanço é muito positivo.
Ouvido pelo correspondente da RDP África em Bissau, Nankassa considera que o governo guineense é o único responsável pela atual situação do ensino no país. O governo é competente, ele é que tem a responsabilidade de gerir assuntos públicos e administrativos. Ter ou não ter capacidade ou possibilidade, compete ao governo próprio a pronunciar sobre isso. O que me cabe a mim é exigir que cumpra a sua responsabilidade. Não cumprindo a sua responsabilidade, o que é que acham disto? Não cumprindo, vamos continuar a persistir no que a lei nos confere como nosso direito. Lutar para que haja o cumprimento do dever pela parte do governo. Porque a obrigação de dar instrução científica e educativa à população é o próprio governo, é o próprio Estado da Guiné-Bissau, a quem o governo em vigor dirige. Luís Nankassa, presidente do Sindicato Nacional dos Professores da Guiné-Bissau. A classe docente guineense está em greve desde ontem até ao próximo dia 29 de março, exigindo do governo de transição o cumprimento do memorando de entendimento assinado em novembro do ano passado. O presidente da Confederação das Associações Estudantes da Guiné-Bissau diz que a sua organização está a preparar vigílias junto das principais instituições do país para pressionar as autoridades de transição a resolver a nova crise instalada no sector do ensino. Os professores guineenses entram hoje no quarto de 30 dias de greve e Lamine Njai diz que há necessidade de fazer esforços para encontrar soluções imediatas para esta situação. A nossa expectativa é que a solução deve ser encontrada o mais rapidamente possível, porque caso contrário nós vamos ter que fazer algumas vigílias, principalmente na Assembleia Nacional Popular, enquanto órgão que aprova as leis, não é, da nação, enquanto elementos que representam os cidadãos guineenses. Pensamos de que a situação de ensino deve ser uma prioridade para a Assembleia Nacional Popular. Caso contrário, nós não vamos poder limitar só na Assembleia Nacional Popular, vamos ter que avançar também com uma outra vigília, assim que não surtir efeito, no caso da Assembleia Nacional Popular, para a primatura, enquanto o órgão encarregue para a condução da política do país a nível interno e externo e responsável número 1 para a educação, neste caso, para dar educação a todos os cidadãos. Se isso não surtir efeito, vamos avançar para a Presidência da República. Como sabemos que é o primeiro magistrado da nação, pensamos de que também é uma das partes que nós entendemos de que deve ser muito responsabilizado para que realmente possa garantir o governo possa garantir uma educação a todos os seus cidadãos. Recorde-se que os dois sindicatos dos professores guineenses exigem do governo a liquidação das dívidas para com os docentes, mudanças de letras e aplicação do Estatuto da Carreira Docente. A par da greve no setor da educação, também a Justiça esteve paralisada esta semana na Guiné-Bissau até esta sexta-feira. Jerónimo Muniz. Até sexta-feira, o setor da Justiça da Guiné-Bissau está em greve. O jornalista Calife Kassamã dá-nos conta das justificações para esta paralisação. A par do setor do ensino, o setor da Justiça também está paralisado por um período de 3 dias. A greve decretada por 3 sindicatos do setor, magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais e oficiais da Justiça, visa reclamar do governo a melhoria de condições de trabalho e pagamento dos salários em atraso. As negociações para estancar a greve esteve em curso, mas não houve entendimento. Os 3 sindicatos do setor da Justiça decidiram avançar para a greve, paralisando por completo o setor da Justiça guineense, dias depois da abertura da ano judicial, numa altura em que vários julgamentos estão agendados e vários processos estão em investigação. A ASMAGUI, a Associação Sindical dos Magistrados Judiciais, Sindicatos dos Magistrados do Ministério Público e Sindicato de Oficiais da Justiça acusam o governo de incumprimento de memorando de entendimento com o governo assinado em 2011 sobre a melhoria de condição de trabalho no setor da justiça do país
e o pagamento de salário a alguns funcionários que não recebem desde 2007. No âmbito do mesmo memorando, o Executivo tinha comprometido que iria disponibilizar polícias para os tribunais, facto que, segundo o caderno reivindicativo, ainda não se verifica. Os sindicatos revelam que cerca de 70% dos tribunais do setor estão com as portas encerradas porque o Estado não paga renda a casas arrendadas. Os 3 sindicatos do setor da justiça reclamam do governo guineense o cumprimento do memorando assinado em 2011 que visa melhorar condições de trabalho e garantir segurança aos magistrados. A comunicação social é um instrumento essencial para a democracia. Só uma imprensa livre, dinâmica e acarinhada poderá contribuir para a paz no seu país. A opinião é do novo representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Guiné-Bissau, José Ramos Horta, que falava hoje na reunião semanal do Conselho de Ministros do Governo de Transição, na qual foi convidado a participar. Fez essa advertência aos membros do Executivo e prometeu visitar brevemente os órgãos de comunicação social da Guiné-Bissau. Tenho intenção também de visitar os jornais, a rádio, a televisão. Os meios de comunicação social são essenciais de uma democracia, um instrumento precioso de informação e cultura. Porque sem informação fidedigna, permanente, os boatos, os rumores é que vencem. Tivemos esta experiência no meu país. Em situação de crise, eu pessoalmente ia quase todos os dias à televisão falar para a nação. Ainda era na altura Ministro dos Estrangeiros. Mas assumi esse papel de comunicar com o povo. Porque senão, quem ocupa o espaço são os boateiros que querem destabilizar a situação. Por isso, uma imprensa livre, dinâmica e que se sente acarinhada, protegida, sabe também como deve e tem que contribuir para a paz no seu próprio país. O novo representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Guiné-Bissau participou como convidado na reunião semanal do Conselho de Ministros do Governo de Transição, onde teve uma intervenção de cerca de 20 minutos antes de seguir para um encontro com os académicos na Faculdade de Direito de Bissau. Revista da semana. Um decreto presidencial tornado público esta noite pela Presidência da República São Tomense demite a Procuradora-Geral da República. Elsa Pinto tinha sido nomeada recentemente para ocupar o cargo e viu a sua nomeação contestada pela maioria da opinião pública são tomense e pela Ordem dos Advogados, que considerou que o seu perfil não reunia consenso para ocupar o cargo. De salientar ainda que Elsa Pinto está alegadamente envolvida num processo de crime por emissão de cheques sem provisão. Para já, ainda não se sabe quem vai substituir Elsa Pinto do cargo de Procurador-Geral da República. A nomeação e exoneração da Procuradora-Geral da República São Tomense, Elsa Pinto, tem origem no Governo. As palavras são do Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Elsa Pinto foi afastada do lugar depois de muitas pressões feitas pela Ordem dos Advogados e a Sociedade Civil São Tomense. A reportagem de Oscar Medeiros. É a primeira vez que o Presidente da República fala publicamente sobre o caso Elsa Pinto, a Procuradora-Geral da República que permaneceu em funções apenas 16 dias. Manuel Pinto da Costa garante que os processos de nomeação e exoneração de Elsa Pinto tiveram origem no governo de Gabriel Costa. Eu creio que os dois órgãos de soberania cumpriram rigorosamente aquilo que deviam fazer. O governo propôs ao Presidente da República e justificou porque que propunha e o Presidente da República nomeou. Se o governo voltou a dar elementos que permitiram ao Presidente da República tomar uma segunda decisão, que foi de exoneração. O alegado vazio de poder na Assembleia Nacional e, consequentemente, na Presidência da República, com a saída do chefe de Estado para a Guiné Equatorial, também mereceu o comentário de Pinto da Costa. Só no impedimento do Presidente da República, ou no caso de vagatura, é que se põe um problema de representação do Presidente da República pelo Presidente da Assembleia. Não é esse o caso. Portanto, não há vagatura, não há impedimento do Presidente da República. O Presidente da República está numa missão e dentro de 48 horas estava a volta à São Tomé e Príncipe. O Presidente da República também falou pela primeira vez sobre a polêmica à volta do reconhecimento da República do Kosovo. Nós já tivemos uma posição sobre isso. Estamos abertos a discutir com os kosovianos, exato,
mas que tudo seja feito respeitando as leis da República, a Constituição da República. Na Guiné Equatorial, Manuel Pinto da Costa deverá participar durante 2 dias na 3ª Cimeira de Chefes de Estado e do Governo África-América do Sul. Ainda em São Tomé e Príncipe, o presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, está ausente do país e deixou um despacho para que fosse substituído por José Diogo, um dos vice-presidentes do Parlamento. No entanto, o deputado do ADI recusa-se a assumir as funções de número 2 do Estado. José Diogo alega a existência de uma crise constitucional e reafirma que não reconhece Alcino Pinto como presidente da Assembleia. A reportagem é de Oscar Medeiros. É caso para dizer que em São Tomé e Príncipe o poder está à deriva. O controverso presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, está ausente do país, deixou um despacho para que fosse substituído por José Diogo, um dos vice-presidentes deste órgão, mas o deputado da ADI recusa-se a fazê-lo. Nós sempre dissemos que há uma crise institucional no país e essa crise para nós continua. Os deputados da minha bancada sempre disseram, e o tornaram público, que nós suspendemos a nossa atividade a nível parlamentar e desse posicionamento nós não iremos abdicar. Portanto, isso é para começar. Pela minha grande surpresa, portanto, acabo de ter acesso a um despacho. Tive conhecimento que o deputado Alcino Pinto viajou, está fora do país. Também... Presidente da Assembleia? Sim, para mim é deputado Alcino Pinto. Portanto, nós dissemos que nós não reconhecemos essa Assembleia, porque essa Assembleia para nós até agora é ilegal. E continuamos chamando de senhor deputado. Dizer também soube que a doutora Mendes Neves, que é outra vice-presidente, também está fora do país. Tivemos também conhecimento que o Presidente da República está na iminência de uma viagem. E agora me pergunto, o poder vai ficar na mão de quem? Porque eu, Zé Diogo, já o disse publicamente, em solidariedade com a minha bancada, não assumirei essas funções. José Diogo considera estranha a atitude do Presidente da Assembleia Nacional. Como vocês sabem, é do domínio público, que há algum tempo essa parte, nós, deputados da DI, temos sofrido pressões. Começou primeiro por suspender o nosso subsídio. Quando eu digo isso, quando se vê constitucionalmente, o subsídio é um direito que o deputado tem. Agora me dizem que não, por dever. Portanto, é um fato. O outro fato é que, como vice-presidente da Assembleia, só para dar a conhecer, foi-me retirado do meu condutor, não tenho uma viatura de função até a data. Surpreende imenso agora como é que o deputado Artino, a sair do país, indigita-me para substituir. O poder está na rua, procura-se o substituto de Alcino Pinto no cargo de Presidente da Assembleia Nacional até o seu regresso ao país. O Parlamento São Tomense está sem presidente. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Gabriel Costa, atacou com ódio cego o seu antecessor no cargo, Patrício Trovoada. As palavras são de Levi Nazaré, o secretário-geral da ADI, principal partido da oposição no país, ouvido pela RDP África. Levi Nazaré não poupou nas palavras sobre a intervenção do atual chefe do governo de São Tomé e Príncipe no Parlamento durante o debate sobre o Estado da Nação. É verdade que o Gabriel Costa aproveitou esse palco para, em vez de fazer de facto uma declaração, a nação são tomense estava à espera, e aquilo foi um debate sobre o Estado da Nação, o país que ele encontrou, apenas debruçou-se em criticar e atacar com um ódio cego ao Dr. Patrício Trovoada e ao ADI, de uma forma pouco elegante para alguém que diz ser primeiro-ministro, e não mostrou nada de concreto que ele tivesse feito em 2 meses que está no poder. E num discurso de 5 horas, ou num debate de 5 horas, a única coisa que Gabriel disse que ele fez foi tapar uns buracos que está na estrada, numa zona pontual da cidade, que é à frente do canal 1. É a única coisa que ele disse que ele fez. Não fez mais nada. Nós achamos que não é em vão que eles querem impor a doutora Elsa Pinto para a Procuradora-Geral da República. É mesmo com o intuito, é um plano maquiavélico para perseguir as pessoas, introduzindo armas, introduzindo outros objetos dentro das residências das pessoas, como droga, etc, etc, depois para virem dizer que encontraram armas, encontraram isto, e que o ADI e que os dirigentes do ADI estavam a preparar isto e aquilo. Nós estamos a pedir às pessoas para prestarem atenção, porque isto é um plano maquiavélico dessas pessoas, o Presidente da República, o Gabriel Costa, o Ministro da Defesa, alguns do PCD, a cúpula do PCD e do MLSTP, para acabar com a ADI
e acabar com o Dr. Patrício Trovoada. É isso que eles querem, é apenas isso. As críticas de Levi Nazaré, o secretário-geral da ADI, o principal partido da oposição em São Tomé e Príncipe. Em São Tomé e Príncipe, a Portugal Telecom vai implementar vários projetos para melhorar a prestação de serviços na administração pública e privada. Uma notícia ontem conhecida que vai beneficiar os serviços do Estado. Oscar Medeiros. A informação foi avançada pelo administrador executivo da Portugal Telecom, a saída do seu primeiro encontro com o primeiro-ministro são-tomense Gabriel Costa. De acordo com Brandão Rodrigues, a Portugal Telecom, maior acionista da Companhia São-Tomense de Telecomunicações, vai implementar em São Tomé e Príncipe projetos com vista à melhoria de prestação de serviço na administração pública do país. Temos projetos de fibra com altos débitos e altas velocidades, o que pode vir a melhorar a administração pública, as empresas, e aí para que São Tomé se possa tornar, como ambiciona, um país de prestação de serviços de qualidade internacional, sem nenhum problema do ponto de vista das telecomunicações. Brandão Rodrigues considera que as relações entre a Portugal Telecom e o Estado são-tomense são excelentes e têm resultado em importantes investimentos no país na área das telecomunicações. Terminámos agora um projeto bastante arrojado com um grande investimento para São Tomé, que foi o projeto do Cabo Submarino, que vai possibilitar o acesso da população de São Tomé e Príncipe à banda larga. E banda larga quer dizer velocidade de comunicação na internet, na televisão, nos telemóveis, qualidade na telefonia fixa e, portanto, uma nova experiência para os são-tomenses. Estamos a infraestruturar o país com a terceira geração móvel, que já está a funcionar, o que permite também que se possa ter a experiência da banda larga no telemóvel. O próximo passo será a modernização das telecomunicações nos serviços da administração pública. PT investe em São Tomé e Príncipe para melhorar a prestação de serviços na administração pública e privada do país. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. E vamos agora para Cabo Verde. O governo cabo-verdiano negou hoje que o novo regime de pensão social traga uma redução às reformas dos segurados no Instituto Nacional de Previdência Social, acusando implicitamente uma central sindical local de desinformação. Numa conferência de imprensa no Mindelo, o primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves comentava as declarações do secretário-geral da Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres, José Manuel Vaz, que afirmou segunda-feira que o novo regime reduz a pensão dos funcionários públicos e privados entre 40% a 60%. A 6 deste mês, o presidente cabo-verdiano vetou o diploma destinado a alterar os atos legislativos que instituíram a proteção social mínima e a pensão do regime não contributivo de segurança social. O ex-presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, alertou hoje que a questão do narcotráfico na África Ocidental não deve ser esquecida ou secundarizada. Lembrando que naquela região existem já cerca de 1,5 milhões de toxicodependentes e reina a impunidade face aos traficantes. Jornalista Valdir Araújo. Eleito no início deste mês vice-presidente de uma comissão independente para estudar o narcotráfico na sub-região oeste africana, Pedro Pires encontrou-se hoje com o presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, exatamente para concertar posições sobre as novas funções que o ex-chefe de Estado acaba de assumir na Comissão sobre o impacto do tráfico de droga sobre a governação, segurança e desenvolvimento na África Ocidental. Um órgão independente de qualquer instituição regional e liderada pelo ex-presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, e que tem como objetivo incentivar e alertar para os riscos que representa o narcotráfico. Pedro Pires, que já fala como responsável número 2 da referida comissão, disse hoje aos jornalistas que, no que diz respeito à droga na África Ocidental, existem muitos riscos. Além do comércio, do tráfico, há também o problema do consumo, numa região com cerca de 1,5 milhões de consumidores toxicodependentes, o que constitui razão de preocupação. O ex-chefe de Estado cabo-verdiano alertou ainda para o risco da secundarização ou de esquecimento do combate ao narcotráfico, avisando que a situação torna-se mais complicada quando os traficantes estão mais ou menos à vontade, existindo assim riscos de expansão e de contágio. Entre os motivos de eventual esquecimento
ou secundarização está, segundo Pedro Pires, o envolvimento da sub-região na busca da solução para o conflito no Mali, esquecendo-se do resto, como é o caso do conflito político-militar na Guiné-Bissau, que para Pedro Pires é um assunto que está a ficar para trás. Nessa região africana há um outro conflito ou uma outra situação que ganha importância, que pode conduzir à secundarização do combate ao narcotráfico, que é a situação no Mali. Está claro que está-se a dar prioridade à solução da situação no Mali, à prioridade da solução do conflito existente no Mali. E o risco é de se esquecer o resto. Ora, não se deve esquecer. O ex-presidente de Cabo Verde não respondeu diretamente se a situação do narcotráfico no arquipélago pode ou não ser considerada preocupante, optando por referir que as prisões cabo-verdianas têm muitos detidos implicados no narcotráfico. O alerta de Pedro Pires sobre a questão do narcotráfico na África Ocidental. Revista da semana. Em Angola, a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, vai disponibilizar 300 unidades com materiais pedagógicos para apoiar crianças nas escolas do país. Uma iniciativa que foi oficializada esta semana. Eleutério Gavan. Uma cerimónia a ser realizada esta quinta-feira na cidade angolana de Bié marca o início da ação que é parte da iniciativa Escolas Amigas da Criança. O projeto é coordenado pelo Ministério da Educação com apoio da Agência das Nações Unidas. Em entrevista à Rádio ONU de Luanda, o chefe da seção de educação no Unicef Angola, Álvaro Fortinho, disse que o processo segue-se ao apoio dado para a construção de estabelecimentos de ensino do país. Como já tem alguns dos aspectos básicos que permitem melhorar a qualidade e que já participaram ou estão a participar nas formações do enquadramento das escolas amigas da criança, então nós estamos a fornecer este kit que contém alguns dos elementos base para o processo de ensinança-aprendizagem dentro da sala. Tem as canetas, quadernos, a tinta para preparar os quadros pretos, tem quadernos para as crianças mesmas e manuais para os professores. A agência defende que os materiais devem reforçar ações governamentais numa prática que se pretende promover a nível nacional. A iniciativa Escolas Amigas da Criança já contribui com ações, incluindo o aumento da disponibilidade de casas de banho separadas para raparigas e rapazes nas escolas, campos para prática de desporto e oferta de água e saneamento. A capacitação de professores, o respeito pelo género e a participação ativa dos encarregados de educação e da comunidade em geral na educação também fazem parte da iniciativa desenvolvida por várias escolas angolanas, refere o Unicef. Eleutério Gavan, da Rádio ONU, em Nova Iorque. Revista da semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da semana. E agora, Portugal, onde parece ter-se tornado moda a entoação da canção Grândola Vila Morena de cada vez que um membro do governo participa num ato público. Depois do Parlamento em Lisboa, onde o primeiro-ministro foi o alvo, já lá vamos, esta semana foi a vez do ministro adjunto Miguel Relvas, primeiro em Gaia, Jorge Baeta. O ministro Miguel Relvas tentou cantar Grândola Vila Morena, em Gaia. O ministro adjunto e dos Assuntos Parlamentares estava a discursar no Clube dos Pensadores quando foi interrompido por manifestantes que, além da emblemática canção de Zeca Afonso, também entoaram um coro de pedidos de demissão. O que é que exportámos? Exportámos capitais. Foi isso que fizeram os grandes investimentos espanhóis. Acho que podemos cantar todos, não? Falsidade. O povo quem mais ordena. Podemos cantar todos. E perante a insistência dos manifestantes, o organizador do Clube dos Pensadores, Joaquim Jorge, apelou ao fim do protesto. Democrata como tu! Deixa-me fazer o meu trabalho! Deixa-me fazer o meu trabalho! Então cala-te! Não, isto é um sítio privado, não tem direitos. Pá, desculpa, eu enervo-me, faço isto há 7 anos com dignidade, tudo limpo, venho agora aqui meia dúzia e venho para aqui boicotar isto. Depois destas palavras, o grupo de manifestantes acabou por abandonar a sala e o ministro Miguel Relvas, já na fase de perguntas e respostas, disse estar convencido que a 7ª avaliação da Troika, já na próxima semana, será positiva. Nesta avaliação, vamos ter, naturalmente, um bom resultado como tivemos em todas as outras, mas Portugal, neste momento, já não necessita para este ano da verba que, no fim de cada avaliação, é desbloqueada.
Relvas garantiu ainda que o governo vai ficar até ao final do mandato, altura em que os portugueses devem avaliar os resultados e decidir o que querem. A questão do governo se ir embora é uma opção que os portugueses vão ter em 2015. Em 2015 vão poder optar. Portanto, essa questão estará na mesa nessa altura e os portugueses podem saber se querem continuar com um caminho que lhes está a resolver parte dos problemas ou se querem voltar a ter mais do mesmo. Noite agitada do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares durante mais uma sessão do Clube dos Pensadores em Gaia. E depois de Gaia, no dia seguinte, terça-feira, o Ministro Miguel Relvas foi impedido de discursar numa conferência promovida pela TVI nas instalações do ISCTE em Lisboa. Desta vez, sem direito a canções. Desta vez o protesto não é feito ao som de grândola. No auditório do ISCTE em Lisboa estão alunos de várias universidades e ativistas do movimento Que Se Lixa Troika. Não vamos calar porque não devemos calar. Ele não devia de estar cá numa universidade quando ele comprou o seu curso. Ele tenciona perturbar os meus estudos, portanto eu tenciono perturbar a vida dele, tirar-lhe o sono. E Miguel Relvas não consegue mesmo discursar. Não vai discursar perante esses estudantes, Sr. Ministro? Deixem sentar. Estava à espera de não conseguir fazer o seu discurso. Sr. Ministro, estava à espera de uma situação dessa. A perseguição estudantil a Miguel Relvas arrasta-se durante vários minutos. O Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares é obrigado a procurar refúgio. Não vos parece que foi um protesto algo exagerado? Até as políticas deles não são exageradas, quando cortam em 50% o passo sub-23. Mas uma perseguição a um ministro nos corredores de uma faculdade não é algo que vejamos habitualmente em Portugal. Então e a perseguição aos trabalhadores e aos estudantes e aos pais dos estudantes? Nós não estamos a perseguir ninguém, nós estamos só a mostrar que estamos contra estas políticas, contra este governo, contra os vários estudantes que não estudam, que não podem sequer, que nem sequer se candidatam. Nós não temos acesso àquilo que são os nossos próprios direitos. Exageradas são as medidas que eles tomam. Exagerado ou não, o protesto a Miguel Relvas originou cenas que há muito não se via. Uma hora depois dos protestos, o Primeiro-Ministro reagiu. O Primeiro-Ministro lamenta e repudia este protesto. Em comunicado, diz que o Governo lamenta as circunstâncias anómalas que levaram o Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares a suspender esta tarde a sua intervenção. O Executivo considera que manifestações como aquela suscitam necessariamente o repúdio da parte de todos quantos prezam e defendem as liberdades individuais. Na nota emitida uma hora depois do protesto no ISCTE, o Gabinete do Primeiro-Ministro diz que o Governo reitera que nunca se deixará condicionar por ações de natureza semelhante no exercício constitucional das suas funções. Estes protestos, sobretudo em forma de música, começaram a semana passada na Assembleia da República, quando um grupo de cidadãos que assistia ao debate quinzenal com a presença do Governo interrompeu a intervenção do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. As pessoas não se podem manifestar, sobretudo nestas condições. Estão cheias, são só assim o Primeiro-Ministro. São 5 bancadas que estão repletas e as pessoas de pé. A intervenção. A cantar a grândola. Do Conselho Europeu. Isto é a primeira vez que acontece. A polícia a tentar... aqui 2 minutos. Pedro Passos Coelho de pé, calado, porque de facto não tem condições para continuar. Eu peço às pessoas que se retirem ou que silenciem.
mas vão se retirando devagarinho, mas continuam a cantar. Um protesto no Parlamento com Grândola Vila Morena, que de resto já foi exportado para a Espanha, também no fim de semana. E continuamos em Portugal, onde pela primeira vez vão ser analisadas as experiências vividas por quem é portador do vírus VIH-Sida. É um estudo que tem por objetivo conhecer melhor os fenómenos do estigma e da discriminação associadas a esta doença. Pedro Silvério Marques é o coordenador do Centro Antidiscriminação, CAD, VIH-Sida, e foi ouvido pela agência Lusa. A discriminação, embora se fale muito dela, é um assunto relativamente pouco estudado e pouco compreendido. Entre nós, então, não há nada feito sobre o assunto. E por isso nós associamos a este projeto e estamos a lançá-lo em Portugal na área da discriminação. É um questionário relativamente extenso, pretendemos entrevistar entre 1.000 a 1.500 pessoas seropositivas para que nos deem as respostas em relação aos aspectos do estigma e de vários aspectos do estigma e discriminação, quer externo, quer interno, quer nas áreas da frente social, da família, os amigos, os grupos em que se integram, mas também o trabalho, o acesso e a promoção nas carreiras, o problema dos seguros e outros que considerem relevantes, e ainda alguns dados relacionados com os aspectos do acesso aos tratamentos e os tratamentos que estão a realizar. Temos uma lei de 2006 que inclui de facto a discriminação por razões de saúde nas contraordenações, mas que tem uma aplicação muito escassa. Houve em 2007, que é o primeiro ano em que são publicados relatórios, cerca de... Agora estou a falar de cor, mas por acaso até tenho o número certo alguns, 120 queixas, salvo erro. Deixe-me só confirmar. Sim. Se não são 120, é muito parecido com isso, 119, que têm vindo a reduzir significativamente os últimos dados publicados, que são do ano passado, há 50 e qualquer coisa queixas. Portanto, a maior parte destas queixas ainda por cima, porque o sistema das contraordenações depende da avaliação da queixa em concreto através das várias entidades reguladoras. A grande maioria, mais de 70%, são arquivadas sem quaisquer sequelas. Portanto, aparentemente, das duas uma, ou não há discriminação em Portugal, o que seria ótimo, ou as pessoas não acreditam nem na lei, nem nos mecanismos de defesa dos seus direitos, e, portanto, não estão para se expor ainda mais a apresentar uma queixa. E nós decidimos que era tempo, de facto, de fazer um levantamento do que é. Não se pode falar das coisas sem saber o que elas são, como é que as pessoas sentem o estigma e a discriminação, o que é que esta legislação precisa de ser alterada e modificada para que seja efetiva na defesa dos direitos das pessoas. Estudo em Portugal para melhor conhecer os fenómenos do estigma e da discriminação associadas ao VIH-Sida. Dom Carlos Azevedo nega qualquer envolvimento em casos de assédio sexual. A revista Visão avança hoje com uma alegada denúncia feita por um padre. Em declarações à SIC, ontem à noite, o antigo bispo auxiliar de Lisboa criticou a revista e desmentiu qualquer caso de assédio sexual. Nego totalmente a acusação de assédio sexual. Remexer em assuntos de há 30 anos que não ofenderam a moral pública não serve de modo ético a informação, mas visa meramente sensacionalismo para destruir pessoas. Dom Carlos Azevedo garante também que nunca foi contactado, fosse por quem fosse, sobre este assunto. A Nunciatura nunca me contactou sobre esse processo. Nunca me chamou a depor sobre qualquer processo. Nunca nenhuma pessoa me chamou, me convocou, me repreendeu por qualquer atitude nesse sentido. Quaisquer outros comportamentos que possam consubstanciar crime de caráter sexual, nega também determinantemente?
Exatamente. O antigo bispo auxiliar de Lisboa a negar qualquer envolvimento em casos de assédio sexual, como conta a revista Visão. A denúncia data de 2010, altura em que o bispo Dom Carlos Azevedo é referido ao Núncio Apostólico em Portugal por assédio sexual a membros da Igreja Católica. A história faz capa esta semana na revista Visão, que publica o nome do autor da denúncia, o sacerdote José Nuno Ferreira da Silva, de 48 anos, que também surge entre as supostas vítimas de assédio sexual por parte de Dom Carlos Azevedo. Após a denúncia, a Nunciatura avançou com uma investigação com conhecimento e colaboração de setores da hierarquia católica e a conclusão é que este não foi um caso único e isolado. Bem pelo contrário. Lê-se na Visão que, desde a década de 80, que havia um histórico de situações de assédio sexual por parte de Dom Carlos Azevedo a membros da Igreja. A reportagem da revista mostra o percurso do bispo Dom Carlos Azevedo, que em 2011 recebe o convite de Roma. Tinha sido nomeado pelo Papa Bento XVI para delegado do Conselho Pontifício da Cultura, organismo da Cúria Romana, uma espécie de governo da Igreja. Esta ida para a Santa Sé causou alguma estranheza em Portugal, até porque o nome de Dom Carlos Azevedo era falado para patriarca como sucessor de Dom José Policarpo. Conta a revista Visão que até os próprios amigos de Dom Carlos questionaram a pressa com que foi feita a mudança para Roma. Na altura, as suspeitas que envolviam o nome do bispo Dom Carlos Azevedo chegaram ao conhecimento da Rede de Cuidadores, a organização a que pertence Catalina Pestana e que denunciou situações de pedofilia na Igreja. Falando também noutros casos suspeitos relatados desde os anos 80, à revista, Dom Carlos Azevedo não desmentiu nem confirmou as acusações, mas o atual membro do Conselho Pontifício da Cultura do Vaticano negou em declarações à SIC qualquer caso de assédio sexual. Disse também não estar a pensar abandonar as funções que desempenha atualmente na Santa Sé. Antena 1 tentou falar com o padre que fez a denúncia em 2010, José Nuno Ferreira da Silva, atual capelão do Hospital de São João no Porto, mas o prelado deu indicações ao Gabinete de Comunicação de que não queria fazer qualquer declaração sobre o assunto. A Conferência Episcopal Portuguesa reagiu com prudência a esta notícia e não afastou as suspeitas sobre Dom Carlos Azevedo. Numa nota divulgada ontem à noite, o órgão que integra todos os bispos apenas garante que o sacerdote pode contar com oração fraterna e solicitude do episcopado. No comunicado lê-se ainda que os bispos não podem nem devem julgar de forma apressada sobre a veracidade dos relatos, mas recordam que de qualquer membro da Igreja se espera sempre um comportamento exemplar. Já a Rede de Cuidadores lamenta que a Igreja mantenha o silêncio sobre estes casos. De resto, o presidente da Comissão Instaladora da Rede de Cuidadores, Álvaro Carvalho, confirma à Antena 1 os relatos de assédio sexual em torno de Dom Carlos Azevedo e lamenta que a Igreja tente esconder estas situações. Mais uma vez, portanto, parece que a Igreja Portuguesa tenta enfiar a cabeça, portanto, na areia como avestruz. Porque nós tivemos conhecimento um bocado por acaso e nem foi por denúncia de notícias deste teor em relação ao Sr. Bispo há cerca de ano e meio, 2 anos. Este tipo de situação, concretamente envolvendo o Sr. Bispo Carlos Azevedo, não fez parte das denúncias que os elementos da Rede de Cuidadores foram ouvidos pelo IAP, referenciaram, portanto, à mesma estrutura do Ministério Público. E, portanto, apenas, enfim, parece mais uma atitude lamentável da Igreja Portuguesa de estar a tentar negar aquilo que parece muito óbvio. A Rede de Cuidadores é uma associação não governamental dirigida prioritariamente a crianças e adolescentes vítimas de maus tratos. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. E vamos terminar esta Revista da Semana da RDP África com a recordação e a memória de Nuno Felício, jornalista da RDP Antena 1, que aos 38 anos nos deixou esta semana. Estava connosco apenas há 6 anos, mas a vida traiu. Aqui fica a nossa saudade, com o até sempre, Nuno. O PCP quer que seja retirado da lei o artigo que permita ao fisco multar os consumidores que não peçam fatura. Apareceram de todos os lados da praça sem ninguém dar por nada e juntaram-se durante 30 minutos a fazer barulho à porta da Assembleia. Uma flash mob contra o Orçamento do Estado. Param durante 24 horas porque estão contra os limites impostos aos tempos de condução. Querem que o Governo respeite a lei europeia que prevê a isenção do uso de tacógrafo
num raio de 100 km. As vendas de carros continuam a cair, números que agravam a crise no setor. Por isso, a ACAP, a Associação Automóvel de Portugal, estima que ao longo deste ano muitas empresas possam fechar portas. O Governo vai rever as previsões económicas para 2013 no final da 7ª avaliação da Troika. O líder do Bloco de Esquerda diz que é o momento de iniciar uma nova luta contra a Troika, contra o Governo de direita, pela renegociação que Louçã diz ser inevitável. Queriam respostas para o futuro da empresa, mas saíram com uma mão cheia de nada. A agência de notação financeira Moody's desceu o rating da McGraw-Hill, que detém a agência Standard & Poor's. Na base da decisão da Moody's está o facto de os Estados Unidos terem decidido avançar com um processo judicial contra a agência de rating Standard & Poor's. Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana.